Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá! Está começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. E hoje é o dia do vizinho. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre férias em Canoas, o que fazer. Está chegando o período de recesso e final de ano e férias. E muitas pessoas aproveitam para viajar, visitar parentes no interior ou curtir uma prainha. Mas há aqueles que não têm essa oportunidade ou não têm essa preferência. E o que fazer? Dá para fazer algo diferente e curtir com a família? Aqui mesmo em Canoas temos várias opções. E quem vai trazer essas dicas de como aproveitar a folga ou as férias é o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Canoas, Marcos Vinícius Machado, mais conhecidos como o Quinho. Boa noite, secretário. Obrigado pela presença no programa de hoje. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E você aí de casa já pode nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o secretário Quinho vai responder aqui no programa. Já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você de casa que nós também estamos pelo YouTube e Facebook. Secretário, geralmente as pessoas aproveitam as férias ou recesso para viajar. Hoje ainda é assim ou você percebe um movimento maior de pessoas permanecendo na cidade nesse período do ano, até pelo reflexo da pandemia? Ao longo desses últimos anos, nós tivemos essa questão da pandemia, que alterou bastante a nossa cultura, os hábitos, enfim, o dia a dia das pessoas. Eu acredito muito que o primeiro reflexo foi dentro do seu próprio lar, da sua própria casa. Né? Ter mais cuidado com a casa, decorar melhor, enfim, porque se obrigava a ficar dentro desse período. Aos poucos, com a flexibilização que a legislação permitiu, que as regras permitiram, o controle do Covid, nós notamos que as pessoas começaram a valorizar o município também, o seu bairro, o seu entorno, buscar opções, porque ainda ficava temeroso a questão do contato. Então, eu acredito muito que esse processo veio nos trazer muitas dificuldades, é um processo que nos exigiu uma nova cultura, um novo comportamento, mas, ao mesmo tempo, a gente soube extrair aí as lições importantes e alcançar alguns objetivos, como falar de turismo em Canoas, por exemplo, seria muito desafiador até um tempo atrás. E hoje nós temos aqui a cidade ofertando uma série de incrementos, de possibilidades, que permite a gente atender bem o munícipe canoense, mas também atrair pessoas de outros municípios aqui para a nossa cidade. Exatamente sobre isso que eu ia te comentar, porque a nossa cidade, ela foi durante muitos anos considerada a cidade dormitório, né? E quando que se percebeu um movimento, então, de realmente trazer para os canoenses o lazer, né, e para os de fora o turismo aqui em Canoas? Eu acho, Amanda, que isso é um
período antes da pandemia. Nós tivemos um registro que, me permitam, não é uma questão específica do turismo, mas que traz o município de Canoas à luz de todo o estado, que foi o lançamento em 2004 do HPS, um hospital de pronto-socorro, uma unidade de saúde com a envergadura que veio trazer e busca ser referência para uma série de outros municípios. E essas pessoas migrando para a nossa cidade nos obrigou a melhorar as ofertas, ter um sistema de hotelaria mais adequado, um sistema de gastronomia mais adequado. E hoje nós temos uma realidade muito modificada, seja por esse evento que eu acredito aí no início da década do ano de 2000, 2004, mas posteriormente a questão do Covid, pelas razões que nós abordamos anteriormente, e hoje nós temos um parque de ofertas na área de turismo bastante interessante. Muito bem. Nós temos aqui em Canoas, por exemplo, a base aérea, que faz uma programação especial no Dia das Crianças, mas, no geral, o foco, né, os atrativos do turismo é para a comunidade. Correto, né? Há planos de investir mais em turismo? Sem dúvida. E até, se tu me permite, um gancho Sim, claro. Nesse processo, porque a nossa pasta, além de fazer a gestão do turismo, e o nosso prefeito, o Dr. Nedi, pauta muito essa situação, busca que a gente observe bastante isso nas políticas implementadas, a importância da base aérea na questão de turismo como atrativo, lá nessas datas que apresentam aí a comunidade. Nós tivemos este ano uma situação bastante diferente, que foi o pessoal, foi um público especificamente da CADEF, então nós permitimos aquelas crianças que têm algumas limitações, algumas dificuldades, seus parentes, seus pais, conhecerem esse processo de uma forma bacana, uma forma que atraia, mas a base aérea também é um papel muito importante no desenvolvimento econômico do município. Fazendo uma analogia, nós temos um parque metal mecânico muito bacana, muito grande, temos uma refinaria, mas a base aérea gera 300 empregos por ano, renovável anualmente, que são aqueles jovens que passam por lá, recebem um salário, têm todos os benefícios de uma relação quase trabalhista e saem qualificados. Então eu faria essa observação desse binômio da oferta de turismo e da questão do desenvolvimento econômico. E o avanço no turismo ele tem se dado de uma questão de objetivo, de meta da gestão, mas de uma forma também que ele cresce exponencialmente como toda a cidade. Hoje a nossa oferta habitacional é muito grande e, paralelo a isso, requer levar cultura, requer levar turismos atrativos. Então, nós estamos desenvolvendo algumas políticas públicas na Secretaria e eu faria uma sugestão aqui a todos que nos ouvem, sem o alcance do programa, aos munícipes que interajam com o site da Prefeitura de Canoas. Nós temos ali espaços específicos onde a gente fala desde o desenvolvimento econômico, mas a questão dos pontos turísticos, das opções, dos pontos históricos, que é bastante interessante. E continuando por aqui, então, qual seria o principal motivo que atrai pessoas de fora da cidade para cá? E tem como identificar qual a principal origem delas, ou da maioria, enfim? Claro. Tu que fizeste a gente estava conversando anteriormente, a questão que Canoas por muito tempo foi conhecido como uma cidade dormitório. Sim. Né? Depois até como a gente teve até uma lei aí, dando a titulação da cidade de Canoas como a cidade do X. Tudo isso começa a se modificar e os demais municípios passam a ser dependentes de Canoas. Porque Canoas começou um investimento muito grande na parte dos parques. Nós temos umas ofertas de parques municipais muito interessantes para as pessoas do município e para os de fora. E nós temos também a questão dos shoppings que cresceram bastante. Nós tínhamos um shopping muito adequado, que atendia numa referência, e com a vinda do Parque Shopping e tudo que hoje cresce ao seu entorno se torna um atrativo. Quanto à origem dessas pessoas, elas são de nossas cidades mais próximas, vizinhas, mas a gente, através das pesquisas, do entendimento com a rede hoteleira, observa pessoas que vêm de Caxias, que vêm de Pelotas, porque nós temos uma referência diferente também daquelas cidades que têm um turismo exclusivamente de lazer ou de paisagismo. Nós temos um turismo muito forte de negócios aqui no município de Canoas. Para te teres uma ideia, de segunda ao meio-dia até sexta-feira, a nossa rede hoteleira é quase totalmente tomada.
Tem as suas variações, claro, tem momentos que são sazonais, mas nós temos picos bastante interessantes. E hoje, em contrapartida disso, o grande desafio do município é fazer que essas pessoas venham não só nos dias de semana, para a questão dos negócios, e já conhecer, mas também permaneçam nos finais de semana com as ofertas que a gente está colocando à disposição. Eu queria fazer um adendo em relação aos hotéis aqui da cidade, porque se tu for considerar, até 6 ou 7 anos atrás, tínhamos 2 ou 3 hotéis. E como cresceu, muitos empreendimentos vieram aqui. Aqui onde fica a Major Cezifredo, que hoje se tornou a rua mais movimentada da cidade, bem próximo do Parque Shopping, ela cresceu muito em função do shopping ter vindo para a cidade também, porque até uns 8 anos atrás aquilo ali não era nada. Perfeito. E começou a crescer e tornou uma proporção imensa, tanto que realmente vem pessoas de Sapucaia, como a Vaneira que comentou conosco antes, que no cinema ele vem para cá, ele quer comer um sushi, ele vem para cá. Então Canoas se tornou, deixou de ser aquela cidade dormitório para ser aquela cidade que consegue receber pessoas mesmo de mais de 100 quilômetros e atender muito bem, tanto com a gastronomia como com a hotelaria também. E se tu me permite, nesse ponto, nesse aspecto, é importante salientar um momento ali. Nós temos um diferencial em 2014, quando nós temos a Copa do Mundo em Canoas, e Canoas é classificada como uma das sedes possíveis de ser centro de treinamento. Então nós tivemos aqui a vinda de muito turismo, a proximidade com Porto Alegre, e isso obrigou Canoas e os empresários que tiveram a visão naquele momento de fazer um investimento na questão da rede hoteleira, porque só a rede hoteleira de Porto Alegre não comportava, e Canoas, como tinha aqui a própria Ubra, como a oferta de ser um centro de treinamento, quase fomos classificados na época, no seu entorno se qualificou esse processo, esse tipo de oferta, e hoje nós temos um parque na área do hotel bastante interessante. Muito bem. Secretário, Canoas é conhecida como a capital do X, mas possui também várias opções ao ar livre, como parques. Quais são os principais atrativos da cidade? Eu diria assim, nós somos muito privilegiados nesse aspecto. O morador de Canoas, que pode conviver com isso, é o que registra no dia a dia. E nós estamos tendo agora o feedback dessas pessoas que vêm do entorno, a grande visitação. Tu observa, próximo aos parques, pelas placas dos carros, algumas identidades que se tem, o quanto a gente recebe pessoas de fora. Hoje nós temos o Parque Capão do Corvo, que aparece na que é o parque, exatamente, que é o Parque Getúlio Vargas, que ele tem uma conexão física específica com o nosso Parque Shopping, tornando essa área extremamente qualificada. E dentro do Parque Capão do Corvo nós temos a oferta de esporte, os passeios, o lago, pista de caminhada, tudo isso numa interação muito bacana, que leva a qualidade de vida, que melhora a qualidade de vida das pessoas. E esse processo todo é ofertado de uma maneira muito natural ao munícipe. Podemos utilizar até o mini zoológico que nós temos, e todas essas instalações de maneira livre a qualquer horário. Fora o próprio Capão do Corvo, nós temos o Parque Eduardo Gomes, que é um parque que tem uma vocação na área esportiva muito grande, e alguns projetos que nós estamos desenvolvendo para novos parques que a gente pode apontar em seguida. Incluindo, só fazer um comentário também, o Mini Zoo é um lugar muito aprazível, ele tem entrada gratuita, é um lugar muito bem cuidado, e eu recomendo para quem quer passear com seus filhos, é um lugar muito bom mesmo, vale a pena ir lá conhecer. Mas continuando então, quais são as melhores atividades ao ar livre de Canoas? Bom, acabei de citar umas sem ter visto a pergunta. Isso. Não, a gente estava conversando sobre isso. Eu também entendo que talvez não seja uma atividade especificamente ao ar livre, mas conhecer a Casa dos Rosas, ir até a Vila Mimosa, esses também são passeios que tu tem áreas abertas, pequenas praças e parques no seu entorno, que se tornam um atrativo bastante interessante. Nós temos na tela o Parque Eduardo Gomes, que nós estávamos referindo antes. Isso, aqui é uma caminhada no Capão do Corvo, né, uma das nossas pistas de caminhada que nós temos lá. Nós tivemos essa questão alguns meses atrás da microexplosão, e ela atingiu muito essa área, então há pouco foi reaberto o parque com toda uma recuperação, com um layout novo, equipamentos novos ofertados à comunidade.
ele está bem mais recuperado, então é um atrativo muito bacana, muito interessante. E fora que nós temos projetado, né? O prefeito, o Dr. Nedi, tem deixado muito claro que é uma forma muito adequada de dar retorno ao imposto do cidadão, é nós termos na própria cidade, não precisarmos fazer o deslocamento, esse tipo de possibilidade, essas situações que permitam a qualidade de vida. E a gente pode, mais adiante, se vocês quiserem, falar um pouquinho desses novos projetos. Ali é o Minizou, que vocês observam. Certo. Secretário, e a Praia do Paquetá, que ficou em evidência com a construção da rodovia 448, há projetos de revitalização, de investimento nesse espaço? Perfeito. A Praia do Paquetá, ela faz parte ali do Delta do Jacuí. É uma área extremamente importante, se potencializada para a questão do turismo. Nós temos algumas questões jurídicas a resolver, que são anteriores à gestão, ao querer da gestão, que são áreas que são do Estado, que têm que ser passadas ao município, são áreas particulares também que nós temos lá, e também nós temos a APA e a APP, né? Área de Preservação Ambiental e Área de Preservação Permanente. Mas só para vocês terem uma ideia, nós já tivemos a demonstração por parte da iniciativa privada, como o Catamarã, de vir até o nosso litoral e ter uma estação aqui. E seria um investimento através de uma PPP, uma parceria público-privada. Nós estamos agora no estágio, foi mais uma vez uma determinação da gestão, desde que eu iniciei o trabalho da gestão na Secretaria em 1º de dezembro, que a gente focasse muito nesse aspecto e pudesse formalizar essa intenção junto ao Estado e ver de que forma a gente pode estruturar aquele local para que tenha qualidade. Hoje ele ainda é bastante rudimentar na oferta de turismo, mas está dentro do planejamento da gestão um planejamento bem interessante para que possa ser feito uso como área de lazer, como turismo. Perfeito. A gente já vai começar a finalizar o primeiro bloco, mas eu tenho mais uma pergunta para ti ainda. Há também um esforço na valorização dos espaços culturais aqui da cidade. Quais são os principais atrativos e o que está sendo planejado para ampliar, então, esse setor em 2023? Nós temos, assim, hoje dois movimentos bem fortes da Secretaria de Cultura, que aproveito para render um reconhecimento ao secretário Paim, que faz um trabalho muito qualificado à frente daquela secretaria, que é a recuperação da Vila Nenê, que fica ali na Santos Ferreira. É um espaço histórico, onde vai ter um café, onde vai ter equipamentos disponíveis, que vai ser muito importante para aquele lado da cidade. Nós temos o Parque Shopping, mas naquela região, próxima à General Salustiano, é muito importante nós desenvolver alguns atrativos e ali será feito dessa forma. E estamos recuperando, acho que talvez, dentro da minha opinião muito particular, como canoense, um dos maiores símbolos da nossa cidade, que é a Igreja Matriz. A Igreja Matriz, aqui nós temos na imagem, agora passou, era a Vila Nenê, e a Igreja Matriz é um patrimônio histórico do nosso município, está recebendo mais uma recuperação, é um espaço, uma construção de muitos anos e que é referência não só para todos que congregam naquela igreja, mas para as pessoas que vêm de fora. Aqui nós temos ali uma foto que fica bacana esse pôr do sol colocado, exatamente, da Igreja Matriz. Perfeito. Agora vai ser muito interessante. Só para citar, assim, é importante, um local de grande exposição de artes que nós temos é a Vila Mimosa, que também tem uma rotina como se fosse o papo certo aqui, quase que diária lá, de apresentação dos nossos artistas locais e outros também que a gente traz para fazer suas apresentações naquele espaço. Bom, então nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o nosso papo certo e talvez com interesse com a nossa audiência, porque aqui tem muitas coisas para nós falarmos então sobre Canoas. Fique aí com a gente, é bem rapidinho. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados
é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Temos conosco hoje o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Canoas, Marcos Vinícius Machado, que está falando sobre férias em Canoas, o que fazer. Quinho, quais os patrimônios históricos e como a prefeitura tem se preocupado em manter e valorizar a história da cidade? Nós havíamos colocado, inicialmente, alguns dele, mas eu queria também fazer um link não só do patrimônio histórico, como nós apresentamos, Vila Nenê, Vila Mimosa, a Casa dos Rosas, que é onde nós temos o museu do ex-prefeito, nosso prefeito já falecido, Hugo Simões Lagranha, que nós temos ali um acervo muito interessante para conhecer, mas também as festas e as datas comemorativas que nós entregamos para a população de uma forma muito organizada, como a Semana Farroupilha, no Parque Eduardo Gomes. É uma festa, é um evento em que atrai pessoas de todo o estado, tem uma estrutura específica para esse fim. Hoje nós temos uma cancha de eventos lá, uma quadra de eventos totalmente coberta, que é um atrativo bastante interessante. E, Quinho, a economia solidária também ela é bem forte aqui na cidade, né? O que a prefeitura tem feito para fortalecer, então, este setor? A economia solidária ela é um importante vetor na questão de geração de renda, principalmente para aquelas pessoas, aquela população que não consegue atingir o mercado formal. Então, se organiza dessa forma. E, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós buscamos qualificados para terem técnicas, entenderem como fazer o seu trabalho e da melhor forma de extrair recursos dessa situação, sejam eles o próprio produto ou através da questão pecuniária da receita propriamente dita. Então, a gente desenvolve isso e nós vamos ter um lançamento para esse primeiro semestre, que é o selo de sustentabilidade. As famílias, os grupos, essa economia solidária, ela recebe treinamento, é feito acompanhamento e quando eles entregam um produto que está certificado, que atinge uma série de situações exigidas num checklist, eles são certificados e é um diferencial de comercialização desses produtos. Muito interessante. Ano passado, a Prefeitura, juntamente com o setor universitário e empresarial, retomou investimento no Parque Canoas de Inovação, o PCI. Como está o processo e o que prevê esse parque? Nós temos uma diretriz alinhada e colocada com muita clareza pelo prefeito, Dr. Nedir, que nós temos que atrair novos investimentos. De que forma nós temos feito isso? Nesses espaços urbanos, nós podemos trazer empresas das mais diversas linhas e segmentos através de um edital, onde tu abre. Mas para o Parque Canoas de Inovação, e ele se torna daí vocação e inspiração para as demais áreas urbanas, o Parque Canoas de Inovação fica lá na Estrada do Nazário, lá no final da Boqueirão, para vocês terem uma localização mais abrangente. Nós criamos uma legislação em 2011, que é o Fundecam, onde através de uma apresentação de um plano de negócios que atende fundamentalmente o interesse público, é possível atrair essas empresas e dentro desse processo gerar riqueza, emprego, desenvolvimento e é o que a gente busca através dessa nova política. É importantíssimo investir em inovação. Inovação traz tecnologia, traz empresa, investimento, pessoas de fora, né? Perfeito. Realmente muito importante. Estamos nos minutinhos finais do programa. Tem uma pergunta aqui para ti, mas tu pode responder só sim ou não. Mas é porque o telespectador acabou de enviar. O Ailton Freitas, ele mora em Esteio e ele quer saber se vai abrir a Avan em Canoas. É o que nós todos esperamos. A Avan é um processo privado, que com relação ao poder público nós estamos incentivando em todas as esferas possíveis. É uma questão de momento, bem sazonal, mas tenho certeza que em breve nós vamos ter novidades. Eu quero então agradecer o Quinho pela presença aqui no programa de hoje. As perguntas que foram enviadas e não respondidas serão então logo após o programa. Eu quero agradecer então a toda a nossa equipe técnica especial, a nossa produtora Luana Lenk, e ao pessoal de casa pela audiência com votos de Feliz Natal. E lembro que o Papo Certo ele é reprisado segunda a sexta às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV.
E nós voltamos na segunda-feira para mais um Papo Certo com a nutricionista Júlia Lorenzon, para falar sobre Nospecan e saúde. Você também é nosso convidado. Esperamos vocês e um feliz e abençoado Natal a todos.